Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como você está acompanhando, já sabe, mas para aqueles que estão vindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro Ação e Reação. E estes capítulos maravilhosos que até agora já foram lidos e comentados nos mostram coisas impressionantes que acontecem fora da nossa dimensão material e para a qual muitos de nós, se não todos, teremos que enfrentar como consequência do acumulado negativo em nossos pensamentos e sentimentos. Por isso que é importante a gente ter esta notícia e, como estamos estudando capítulo por capítulo, hoje nós vamos terminar o capítulo 3º. Na primeira parte que fizemos no programa da semana passada, nós vimos o ambiente, as lutas, os problemas, a responsabilidade do trabalho constante sobre o instrutor Druso. E agora, vimos que, depois de haverem visualizado o sistema de defesa da instituição Mansão Paz, onde eles estavam abrigados, que era atacada pelo lado de fora das suas muralhas por entidades agressivas que queriam atrapalhar o andamento das tarefas. Agora, nós vimos que, em um determinado momento, um outro trabalhador da casa entra no recinto daquela agulha de vigilância onde eles estavam para comunicar alguma coisa ao instrutor. Então você já pega uma caneta, pega um lápis, pega um papel ou pega o seu livro, vai anotando, porque é muito interessante o que nós vamos ver agora. Vamos então ao texto? Nós vamos pegá-lo daquele ponto que paramos na semana passada. Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse: Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi colocado no gabinete ou na sala de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção, aguardando que o senhor vá agir lá. E o instrutor respondeu: ele conseguiu falar alguma coisa? Não, não falou nada, continua apenas com os gemidos periódicos. Ele não se identificou, não deu nenhuma indicação de quem ele é? Não, respondeu o serviçal. Não, nenhum. E então, o mentor incansável nos convidou a segui-lo, explicando que a operação que ia acontecer poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nós estávamos realizando, eu e Hilário. A breve trecho de tempo, nos vimos os 4 numa sala de regulares proporções, que era caracterizada pela simplicidade, pelo azul repousante. Aqui você já vê uma indicação de uma cor com uma determinada finalidade terapêutica. Um azul que envolvia o ambiente, de uma forma a repousar aqueles que estavam precisando do tratamento. Em uma mesa desmontável, um homem disforme estava deitado em decúbito dorsal. Estava deitado de costas e apenas respirava. E aí André começa a descrever. Olha, para ser franco sobre essa criatura que nós estamos vendo, eu posso afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados de que ele já fora objeto. Ele já tinha sido limpado, já tinha sido ajudado, havia sido recolhido uma noite anterior, mas ainda assim o seu estado era repelente. Ele parecia sofrer uma hipertrofia, um aumento, que não dava para qualificar o porquê aquele aumento. Do quê? Aumento do quê? Braços e pernas que eram enormes. Uma hipertrofia dos membros. Porém, diz André, onde o aumento do volume
do perispírito daquele homem se fazia mais desagradável era justamente no rosto, na cabeça, em que todos os traços se confundiam, como se nós estivéssemos à frente de uma esfera estranha, uma bola, no lugar de uma cabeça. Para um pouquinho aí. Você já deve ter visto, porque é muito impactante, pessoas que tiveram mordedura de marimbondo cavalo. Existe um marimbondo que injeta um veneno e aquilo incha. Pessoas que recebem 2 ou 3 mordidas de marimbondo cavalo na região da cabeça, fica com a cabeça, parece uma bola de capotão. Você não vê, fica tudo inchado, o olho fica que nem japonês, assim, fininho, o nariz se confunde com a boca, fica uma coisa horrorosa. É claro que é transitório e é por causa de uma reação química. Mas aí nós não temos uma reação química. O perispírito deste homem está assim. É uma esfera estranha no lugar da cabeça. Aí André Luiz continua nessa abordagem. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre que está ali aguardando um alívio imediato que se deve produzir para os acidentados comuns? Será que esse homem morreu na terra vítima de um atropelamento? Druso sentiu-nos a pergunta silenciosa e respondeu. Aqui, André, trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Mas terá sido recentemente libertado do corpo físico? Será que ele morreu agora há pouco tempo? Perguntou Hilário, que tanto quanto eu estava dolorosamente impressionado. E o instrutor respondeu, olha, por enquanto não sabemos. É uma dessas pobres almas que terá deixado o corpo físico sob o império de uma terrível obsessão, tão terrível que não conseguiu recompor ou recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que trabalham nos túmulos. Não conseguiu. Essa obsessão foi tão intensa nele que nem os espíritos que trabalham nos cemitérios conseguiram ajudá-lo. Sem dúvida, diz o instrutor, deixou o corpo denso sob absoluta dominação mental, caindo em problemas angustiantes. E Hilário, que é sempre o curioso, perguntou, mas por que essa calamidade desse jeito? Por que isso podia ter acontecido? E Druso, benevolente, respondeu, meu amigo, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? Será que não é melhor a gente perguntar para nós mesmos por que a gente fica desse jeito? Ficamos presos a essas dívidas assim tão dolorosas? E modificando o tom de voz, que agora se fez mais triste e comovedor, ele acrescentou, as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos, Hilário. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança aos nossos compromissos nesses lugares. Coragem e compaixão, porque o negócio não é fácil. Porque nesses lugares estão repletos os trabalhadores que querem ajudar, mas mais ainda intensamente lotados se encontram dos que precisam de ajuda. Aí André fala assim, olha, eu olhei o irmão desventurado que estava ali em funda prostração, totalmente abatido, como um doente em estado de coma. E, considerando a urgência de nosso aprendizado, eu perguntei, poderemos conhecer a razão dessa surpreendente deformidade que nós temos sob nossa vista? O orientador percebeu a essência construtiva de minha perquisição e, então, respondeu, olha, André, este fenômeno que você está vendo, todo ele é de natureza espiritual. Você se recorda de que a dor no corpo físico é um acontecimento real no cérebro, no encéfalo.
mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. Ele está dizendo, e aqui nós paramos um pouquinho, está dizendo que quando nós estamos sofrendo, a dor que está nos machucando, ela é identificada no cérebro. Apesar de você achar que que está doendo no dedo, na perna, né, na barriga, é no cérebro que está a identificação da dor. Tanto que, se criar um bloqueio químico ou físico desse feixe de nervos que leva ao cérebro a sensação dolorosa ou a sensação de incômodo, o indivíduo para de ter dor. Continua queimando a perna, mas ele não sente dor. Continua a faca enterrada, mas ele não sente dor. Se estiver bloqueada a transmissão elétrica, que faz o cérebro identificar que tem alguma coisa errada. Então, ele está dizendo, você sabe como médico que a dor é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentar essa dor. E aí ele continua explicando no texto. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia do corpo, constrangendo a urdidura, a trama orgânica, ao serviço, por vezes torturado e difícil, de reajustar aquela área. Assim também aqui, o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes na mente. Esta mente que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, cozinhada, não é? Pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispiritual se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair, porque ela está em desequilíbrio, ela não está dominando mais a si mesma, a alma pode cair sob a prisão, o cativeiro de inteligências perversas. E daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais ele cai em uma transitória animalização por efeito hipnótico. Você sabe que nós já vimos isso num outro livro. Você lembra do livro Libertação? No livro Libertação, que nós já lemos alguns livros anteriores, você vê um momento em que, num tribunal, numa região inferior, uma mulher é levada a ser julgada. E o instrutor, o agente da justiça, dessa justiça trevosa, começa a dizer, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. E a mulher, se sentindo culpada por realmente ter sido muito má, ela contrai pela força hipnótica de quem está mandando, quem está dizendo que ela era, a forma de uma loba cai de 4, se prolongam as extremidades do seu corpo, ainda mais o rosto, o focinho, e ela se coloca como se fosse uma loba. Indução hipnótica. É isso que nós já vimos no livro Libertação. Do mesmo André Luiz. Volta lá para você ver como é interessante. Nós temos até imagem do projeto Imagem naquele livro. E aqui nós estamos vendo a mesma coisa. Vamos voltar à explicação. Por efeito hipnótico, ele se transforma e se torna animalizado, se torna desse jeito. Aí, depois disso, o André explica. Eu notei que o instrutor, compadecido, não desejava alongar entendimentos que não significassem o socorro devido ao infortunado, e então fiquei quieto. Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que fosse auscultar um irmão muito amado e anunciou, disse o instrutor, vamos procurar escutá-lo. Incapaz então de conter o assombro que me empolgava, perguntei, ele dorme? O mentor fez um gesto afirmativo, notificando, nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente foi conduzido a essa posição por adversários temíveis, que, por certo, para torturá-lo, colocaram a sua mente em alguma penosa recordação.
E eu então, emocionado, perguntei: mas, instrutor, semelhante martírio poderia ocorrer sem uma razão justa? Ele poderia estar sendo colocado assim, sem dever nada? E então o orientador expressivamente me disse: sabe, meu irmão, com exceção do caminho glorioso das grandes almas que escolhem no sacrifício próprio o apostolado de amor com que ajudam os companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Olha só que coisa maravilhosa. Espíritos elevados podem sofrer por amor àqueles que eles querem resgatar. Espíritos elevados podem pedir sofrimentos que eles não precisam passar para ajudar. Da mesma forma que um professor que deseja salvar da ignorância uma população pode aceitar ser um mestre-escola em igarapé perdido em alguma selva, sofrendo o ataque de bichos, de pernilongos, o risco de doenças, de malária, de picada de cobra, passando necessidade, passando fome para ensinar. Os espíritos elevados podem fazer isso. Não estarão sofrendo porque têm dívida. Mas, com esta exceção, o espinheiro, tirando estes, todos os demais, como ele faz aqui essa comparação, o espinheiro do sofrimento não se levanta sem as raízes da culpa. Para atingir, diz o texto, a miserabilidade em que se encontra, esse nosso irmão terá acumulado débitos extremamente escabrosos, como termina de explicar o instrutor. E logo depois, em seguida, contrariando-nos qualquer propósito de divagação, o instrutor nos disse: desintegremos as forças magnéticas que estão oprimindo os seus centros vitais e vamos ajudar-lhe a memória para que ele se liberte e fale. E talvez, diz André, porque o meu olhar lhe endereçasse mudo apelo a esclarecimentos mais amplos, ele disse, o instrutor falou: agora não seria lícito agir com base em hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Então, depois disso, eu procurei acalmar perguntas fora de tempo e precoces, perguntas apressadas, e então me entreguei a essa expectativa. Vou esperar para ver o que acontece. Logo depois, o assistente, Hilário e eu, de maneira instintiva, de maneira natural, estabelecemos uma corrente de oração, sem perguntarmos ao instrutor se ele queria isto. E nossas forças reunidas, como que forneciam força ao instrutor, que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a trabalhar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro que estava ali em abatimento, em esgotamento, em prostração. Com movimentação gradativa, o enfermo começou a reagir, como se ele acordasse de um longo sono. Decorridos alguns minutos, o orientador passou a mão sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento. E logo em seguida, o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira, de quem aspira, de quem sonha em desvencilhar-se de um pesadelo. Nesse ponto, como Druso interrompesse essa operação, mantendo o doente nesse estado, aflito Hilário perguntou: assim ele vai ficar à beira da vigília? Ele deve ficar desse jeito, sem tomar posse de si mesmo? Não vai trazer ele a lucidez completa? E então o instrutor lhe disse: não lhe convém o imediato retorno à realidade.
ele poderia sofrer deplorável crise de loucura, com graves consequências. Ele vai conversar conosco assim como se está, como ele se vê agora, com a mente ainda envolvida na ideia fixa que está prendendo os seus pensamentos nesse mesmo círculo vicioso, a fim de que nós venhamos a conhecer o seu problema crucial sem qualquer distorção. Essa palavra do orientador demonstrava grande experiência na psicologia dos espíritos que eram vitimados nas trevas. Depois de uma nova intervenção do mentor sobre a garganta, a glote, o infeliz abriu as pálpebras e, mostrando os olhos espantados, esgazeados, começou a bramir, começou a gritar: socorro, socorro, sou culpado, não posso mais, perdão, perdão, dizia ele. Dirigindo-se a Druso e, naturalmente, considerando que o instrutor fosse um juiz, fosse um magistrado, exclamou com o mesmo tom: Senhor juiz, até que enfim posso falar, deixe-me falar. Então, o dirigente da mansão acariciou-lhe a cabeça atormentada e disse em tom amigo: diga o que você deseja. O rosto do asilado, este pobre infeliz, cobriu-se de lágrimas que mostrava a superexcitação dos sonâmbulos, que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar compungidamente: sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. E o remorso, bem eu sei. Se eu soubesse, não teria cometido essa falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte do meu pai, me vi obrigado a partilhar dessa grande fazenda com meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Tinha, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a divisão me estorvava, a partilha. Notei que meus irmãos tinham ideias diferentes das minhas e eu comecei a maquinar um projeto que eu acabei executando. Uma triste crise de soluços embargou a voz de Antônio Olímpio. Mas Druso, amparando-o magneticamente, insistiu: vamos, continue. E o enfermo, com um acento mais firme agora, continuou: eu imaginei que eu poderia ser feliz, aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, eu os convidei a passear comigo de barco, inspecionando um grande lago do nosso sítio. Antes, porém, dei aos 2 uma bebida, um licor entorpecente, que eles ficassem com sono, fracos. Calculei o tempo que a droga precisaria para um efeito seguro. E quando nossa conversação ia acesa, já percebendo neles os sinais de cansaço, de sono, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em um trecho conhecido, onde as águas eram mais fundas. Que calamidade inesquecível! Ainda agora eu escuto dos meus irmãos os gritos arrepiantes de horror, implorando socorro. Mas de nervos dormentes, em breves minutos,
encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus propósitos malucos, abordando a praia e clamando por auxílio, com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que eu me apossei da fazenda inteira, deixando esta fazenda, mais tarde, ao meu filho único, Luiz. Fui um homem rico e tido por honesto. O dinheiro me conquistou considerações sociais, privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo, pela sagacidade e pela inteligência. De quando em quando recordava meu crime, nuvem constante que me manchava a consciência. Mas, em companhia de Alzira, a esposa inesquecível, procurava distrações e passeios que ocupassem a minha mente, que tomassem a minha atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente. E da febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura. E com essa loucura, ela se afogou no lago, numa noite de horror. Viúvo, perguntava a mim mesmo se eu não estava sendo joguete do fantasma das minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte. E eu então procurei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. Neste ponto, o infeliz entregou-se a uma pausa mais longa de repouso diante de nossa expectativa, dizendo logo depois: ai de mim, porém! Tão logo fechei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces que eu deixei pagas, porque meus irmãos que eu supunha mortos apareceram à minha frente, transformados em vingadores, cercaram-me o túmulo, atiraram-me o crime na minha cara, cobriram-me de impropérios, de xingamentos e me torturaram sem compaixão. Até que talvez, cansados de me espancarem, me conduziram à tenebrosa furna, à tenebrosa caverna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco naquela tarde sinistra, ouvindo os gritos das minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim! Eu estou preso a esse terrível barco, sem que eu possa me desvencilhar. Quem vai me fazer dormir ou vai me fazer morrer? E depois, então, como se o fim dessa confissão trouxesse ao doente algum descanso, ele se lançou a uma enorme apatia. Druso enxugou suas lágrimas, dirigiu-lhe palavras de consolo e carinho e recomendou ao assistente levá-lo de volta à enfermaria especializada. E em seguida falou-nos pensativo: bem,
já sabemos o necessário para que possamos estabelecer um ponto de partida na tarefa de auxílio a este irmão. Voltaremos ao caso em momento oportuno. E assim, pensativo, depois de longa pausa, ele disse: que Jesus nos ampare. Aí André, terminando o capítulo, nos coloca: não nos foi possível adicionar observações, porque assim que ele disse isso, um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar. E então nós o acompanhamos ao serviço, que ele mesmo nomeou como sendo tarefa de inspeção. Eles vão agora receber esta caravana de recém-desencarnados, que é o assunto do capítulo seguinte, do capítulo 4. Mas aqui nós vemos esta tragédia, que na verdade é muito comum na vida material em muitas partes da humanidade. Ambições que parecem ocultar os crimes que ninguém vai saber que existiram. Vítimas que não foram contabilizadas na condição de prejudicadas, foram vistas apenas como morreu. Que pena, coitadinho. Quando na verdade foram privados da vida por atitudes solertes, atitudes mesquinhas. Observamos no mundo todo a existência da ambição, realizando, inspirando, aconselhando crimes, furtos, fraudes, nas quais sucumbem alguns ou milhares de pessoas. E as pessoas que praticam isto, imaginando que estão na boa, que nada vai atingi-los, que podem comprar juízes, que podem comprar advogados, que podem comprar os jurados, que podem comprar o mundo para que eles não sejam punidos. Que tristeza ver estas criaturas nesta condição, em que as ilusões se dissipam, em que a condenação está na consciência. E todos os que foram vítimas destes indivíduos estão vivos. Já pensou? Pessoas que ludibriaram os seus companheiros de jornada para tomar deles o posto, o trabalho. Alguns que caluniaram os seus concorrentes para que eles ficassem prejudicados e o próprio caluniador se apresentasse como o vencedor. Políticos, autoridades, estes que estão achando que estão acima de qualquer julgamento da verdade, estão carregando os cânceres na alma. E isto que André Luiz conta de Antônio Olímpio ainda é pouco para muitos que fizeram coisas mais graves. Porque Antônio Olímpio, ele prejudicou 2 irmãos. Você imagina o que vai esperar por pessoas que prejudicam centenas de outras, que por interesses escusos acabam com a esperança de multidões, que, se fazendo passar por benfeitores, vilipendiam as esperanças dessas pessoas e, ao invés de protegê-las, as explora. Já imaginou que grave consequência todas estas ações mentais deliberadas vão produzir? Já imaginou a saída do túmulo de alguns destes que teriam o dever de defender a população, de defender a comunidade, encontrando agora vivos do outro lado todos os que morreram pelas misérias que suportaram porque ele roubou recursos, ele desviou para si mesmo.
os bens que eram para ser aplicados em favor dos seus semelhantes. Já imaginou que desgraça encontrar agora sem recurso de chamar a polícia, de se proteger com seguranças? Todos aqueles que foram suas vítimas, que sabem que ele é o ladrão, que ele é o malfeitor, que ele é o desonesto. Você pode ter ficado impressionado com este caso do Antônio Olímpio, mas você viu que ali ele estava sozinho. Ninguém o estava ali acusando. Mas você viu o estado geral? Você viu o que aconteceu com ele? E ele sabe o que ele fez? E ele aceita a punição? E ele vê o instrutor como o seu julgador? E para que ele pudesse voltar um pouco à consciência, porque eles são espíritos, mas eles não estão com uma bola de cristal adivinhando as coisas. Druso, André Luiz, Hilário, Silas estão ali recolhendo informação de quem chegou doente. É a mesma coisa que acontece entre nós. Você passa por um local e tem uma pessoa que foi atropelada, não tem documento, não tem celular, ninguém sabe quem é. Está ali aquele povo em volta, todo mundo sabe, você sabe quem é, você conhece ele. Quem é essa pessoa? Ele mora onde? Ninguém sabe, ele não tem nenhuma referência. Como fazer? Tem que esperar ele acordar. Tem que ajudá-lo a que se recomponha. Chama a ambulância, é verdade. Não põe a mão no doente como pedem para a gente não fazer. Mas para que se possa dar alguma ajuda, é preciso ter alguma noção. Então, imagina, o cara começa a balbuciar, começa a gemer. Alguém pergunta, como é que você chama? Ele vai falar um nome, ele vai ser chamado a uma consciência depois de ele ter desmaiado. Onde você mora? Qual é o nome do seu filho? Tem alguém que você conhece, sua esposa? Ou seja, vai se tentar resgatar do doente alguma informação. Por quê? Como você viu, expedições socorristas trouxeram daquelas regiões trevosas esse espírito. Olha que coisa maravilhosa. A instituição está lá sendo atacada por aqueles que você já viu no nosso programa anterior, com canhões eletrônicos. Mas existem expedições que saem da instituição e caminham por aquelas trilhas lodosas, aqueles ambientes tétricos, aqueles rincões extremamente difíceis, em busca de recolher aqueles que já possam ser recolhidos. E este é um dos casos. Ele não chegou rastejando, ele não foi lá bater na porta, ele não fez uma oração onde ele estava pedindo ajuda e alguém levou para a instituição. Não, ele estava alucinado. Foi encontrado numa furna, num buraco, onde ele foi jogado pelos seus 2 algozes, que agora são algozes, porque não perdoaram, mas foram suas vítimas. E então esta equipe de socorristas vai e encontra este infeliz e o recolhe. Ele só vai acordar no dia seguinte, graças à ação magnética de quem está cuidando dele. E, naturalmente, com os cuidados necessários para que ele não tenha uma crise pior, ele é reconduzido ao meio do caminho entre a consciência lúcida e a total inconsciência. Ele começa a falar, a contar, sem saber para onde ele está indo, mas ele identifica a sua vida o suficiente para contar o que está acontecendo. Então ele conta toda a trama. Você vê que na história dele, ele mata afogado 2 irmãos, os que seriam seus concorrentes na herança. E fica isso por isso mesmo, ninguém o acusa, ele fica rico. E com a riqueza todo mundo o enaltece, mas ele sempre tem a sombra do crime. Ele casa-se com Alzira, viaja, passeia, gasta, faz tudo o que ele pode para não ter que ficar pensando no crime, mas ele é perseguido pelo crime. Depois de um tempo, a sua esposa querida adoece de uma febre. Uma febre que faz ela perder o equilíbrio. E, num desvario, num surto de loucura, onde que ela morre? Ela morre afogada no mesmo lago
em que seus irmãos morreram. Veja só que estranha coincidência, não é mesmo? E depois que passa o tempo em que ele fica dissipando a fortuna agora que está sozinho, ele também encontra o mesmo destino da morte, que ele não diz como foi, mas que não lhe deu sossego, porque agora os que ele pensava que tinham morrido estão vivos do lado dele e fazem tudo para se vingarem. Por quê? Porque não aprenderam as virtudes do perdão. Isso é normal nos seres atrasados como nós, que recebemos o sofrimento e queremos espalhar sofrimento. Mas isso não nos torna melhores. Vamos supor que os seus 2 irmãos tivessem perdoado. Ele não teria como fugir do crime que ele cometeu, porque o crime está na sua consciência. Ele talvez não estivesse numa condição tão precária como esta, mas ele teria que devolver aos seus irmãos a propriedade que ele tomou numa vida futura. Só que agora ele está nesse estado. Por quê? Porque não se erguem espinheiros sem as raízes da culpa. Agora que ele já contou a sua história, o instrutor, que sabe agora o que fazer, vai em busca de desvendar esse mistério. Precisam tratar de vários doentes nessa história, não é mesmo? Não é só o Antônio Olímpio. São os 2 irmãos, é a sua companheira. Todos eles estão intrincados e nós vamos ver depois. Então, vai acompanhando essa história, vai lendo, porque agora, na semana que vem, nós vamos para o capítulo 4. Alguns desencarnados estão chegando em uma caravana e o instrutor agora vai recebê-los, vai fazer uma inspeção naqueles que estão chegando. Como é bom a gente aprender as coisas, não é mesmo? E como é bom a gente não cair nas mesmas cascas de banana, nas mesmas escorregadas das nossas fraquezas, das nossas tendências, que são para uns a ambição, a vaidade, o orgulho, a inveja, porque isso tudo vai nos fazer outros Antônios Olímpios, tendo que passar pelos resgates necessários. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado pelos seus e-mails. Entre em contato com seus amigos, envie para eles o link, compartilhe os nossos programas. Vê como são úteis para aqueles que não conhecem os ensinamentos que André Luiz nos apresenta. E eu tenho certeza que muitos vão agradecer a você pelo fato de você ter pensado neles. Nós esperamos você no nosso próximo programa, quando vamos ver o capítulo 4, tá bem? Obrigado pela sua audiência, muito carinho no seu coração. Até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.